fazer alguma coisa na hora da mesa, não é? Mudanças que a palavra muda a vida da gente, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar pela vida dela, que ela possa ser um canal do Espírito, para provocar mudança, transformação em nossas vidas. Sim, Pai, nós te louvamos pela graça que o Senhor nos dá de te servir, e muito obrigado, Senhor, pelo valor que as nossas igrejas dão às crianças, que esse encargo aumente, que essa paixão se multiplique. Pai, ó Deus, e pedimos agora que o Senhor use a vida da tua filha para abrir a nossa visão, para largar a nossa fronteira espiritual, ó Deus, para que valores sejam agregados em nossos ministérios. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Tá, obrigada. Tá bom, graças e paz, irmãos, podem sentar. Meu Deus, aleluia, aleluia. Quem está aqui participando da nossa conferência desde sexta-feira? Quanta gente! Mas o pessoal de lá, né? Glória a Deus, aleluia. Eu estava pensando hoje de manhã em casa, que essa conferência vai passar como um evento, né? Que passa. Mas tudo aquilo que o Senhor derramou em nossas vidas nesses dias, o seu mover, o seu poder, palavras de revelação proféticas que Ele trouxe aos nossos corações, não vai passar. Aleluia. E vamos avançar. Tudo aquilo que recebemos do Senhor, o seu comando, o seu chamado, a sua ordenança, que é o trabalho com as crianças. E eu quero, antes da palavra, agradecer todo o pessoal que trabalhou na conferência, agradecer pela vida da Kátia, pela decoração. Foi feito, pastor Adilson? Ficou lindo, não ficou, irmãos? Os irmãos trabalharam muito aqui. Quero agradecer também o pessoal das barracas, o pessoal da logística. Talvez vocês não saibam, mas os nossos líderes, toda a conferência, eles fazem visuais, recursos para vender aqui. E eles dão o trabalho deles. Tudo para nós termos recursos para os projetos. A Tati está aí também? Não está? Não, a Tati não está. A Tati aqui estava ministrando aqui, cantando, né? E toda conferência eu falo que a Tati assim é como se fosse o meu troféu. Porque a Tati, eu dei aula para ela quando ela tinha 8 anos. E ela participava do coral que eu ensaiava as crianças. E hoje ela que ensaia o coral da igreja. E ela que cuidou de toda a abertura aqui. Tem muita paciência com as crianças. E realmente é uma bênção. Invista nas crianças. É uma satisfação enorme quando a gente os vê crescendo e servindo ao Senhor. Amém, irmãos? Então o tema da palavra de hoje é ensinando crianças a viverem o céu na terra. Fala isso para o seu irmão. Ensine a criança a viver o céu na terra. Vamos estar lendo Salmo, capítulo 78, do versículo 1 ao 7. Salmo 78, do 1 ao 7. Aleluia, Pai. Está no próximo slide, pastor Marcelo. Está no próximo slide, pode colocar. Versículo 1. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos,
e obedecerão aos seus mandamentos. Aleluia! Isso que vai acontecer com as nossas crianças, se passarmos para ela, que é a nossa, né, a próxima geração, os mandamentos do Senhor, os seus feitos. Amém, irmãos? Queria chamar o irmão Tiago, está aqui? Vem cá, Tiago. Pedi para o Tiago dar a sua filhinha, cadê? A Kathleen? Vou fazer uma dinâmica aqui com o irmão Tiago. Talvez alguns já conheçam, mas para explicar. Aí, pode vir aqui, querido. Vamos deixar melhor. Tudo bom? Do Jainho. Olha o que eu trouxe para você. Que eu fiz, olha. Eu queria que você comesse um chocolate. Vê se está gostoso. Está gostoso? Isso eu preparei para você, viu? Pode comer, né? Eu lembrei do irmão. Come, porque eu quero ver o irmão assim, fica bem fortinho, cheio de... mais fortinho, cheio de energia, viu? Ele dá muita saúde, viu? Esse chocolatinho. Tá gostoso? Esse alimento é teu, viu? Pode estar comendo. Alimentar aí o seu físico, a sua saúde, viu? O que vocês perceberam aqui? Teve alguma coisa errada? Sim. Mas o que foi? Primeira coisa, duas coisas erradas. Primeira coisa, eu nem olhei para a criança. É invisível. E a segunda coisa, eu fui entregar um alimento para ele. Isso, irmãos, que acontece, tem acontecido nas nossas igrejas. Preparamos o alimento para os adultos. Cuidamos dos adultos, alimentamos os adultos. E esquecemos das crianças, como se elas fossem invisíveis. É hora de despertar, igreja, e mudar essa realidade. Amém? Ai, Kathleen, eu vou te dar o chocolatinho, viu? Vem aqui. Tá bom? Obrigada, viu, irmão Tiago? Pode descer, glória a Deus. Amém. Aleluia, eu vi essa dinâmica, eu nunca mais esqueci. E ela retrata bem, né? A realidade de muitas nossas igrejas. Irmãos, hoje nós vamos falar não só da responsabilidade dos pais para com os seus filhos, mas também da responsabilidade de toda a igreja pela vida das nossas crianças. Repita assim comigo: as nossas crianças são os nossos filhos espirituais. E nos últimos tempos, nós temos vivido um quadro muito desolador. O diabo tem atacado de forma muito intensa e ferrenha a vida das nossas crianças, porque ele sabe, uma criança salva, o estrago que faz no inferno, e ele tem atacado de todas as maneiras a vida das nossas crianças. Pode ir passando alguns slides, pastor Marcelo. Ele tem, deixa o primeiro, pastor Marcelo, crianças sendo o quê? Erotizadas. Próximo slide. Crianças passando fome. Crianças aprendendo a usar arma e entrando na criminalidade. O próximo. Exploradas no trabalho escravo. Vítimas de pedofilia. Estamos aqui, recebendo a palavra de Deus, e há crianças aí fora, sendo violentadas, sendo espancadas. Isso tem que machucar o nosso coração, isso tem que nos incomodar. Em nome de Jesus, irmãos, nós vamos
mudar esse quadro. O Senhor está nos dando um novo tempo para as igrejas, mudar essa realidade das nossas crianças. E como nós podemos mudar esse quadro? Ensinando as nossas crianças a viverem o céu na terra. Agora, para isso, nós precisamos encontrar respostas para 3 perguntas aí, 3 perguntas básicas. Como podemos ensinar de forma eficiente as nossas crianças para que elas não se desviem do caminho? Qual que é a primeira pergunta? Por que ensinar? Segunda, como eu ensino as crianças? Terceiro, o que ensinar? E o texto de Salmo, depois você lendo atentamente, mais devagar, na sua casa, você vai ver ali e vamos encontrar respostas, né, para essas perguntas. Número 1, por que ensinar? Por que temos que ensinar as nossas crianças? Próximo slide. Porque elas precisam conhecer a Deus. Simplesmente isso. Nossas crianças precisam conhecer a Deus, conhecer o Deus Criador, o Deus verdadeiro, o Deus que fez os céus e a terra. Em João 16:3 diz assim: cometerão essas atrocidades porque não conhecem o Pai, tampouco conhecem a mim. Irmãos, não temos que só proteger as nossas crianças da violência, espancamento, do estupro, a pedofilia. Nosso papel não é só proteger, mas o nosso papel também é evitar que as nossas crianças daqui a uns 10 anos se tornem o quê? Bandidos, ladrões, corruptos, espancadores. Não é? Esse é o nosso papel. Também que evitar que essas crianças se tornem um mal para a sociedade. Dr. Guilherme Shelby, você pode ir lá no YouTube, tem muitos vídeos dele, um procurador da República, que está se levantando, e Deus está usando ele, é um cristão, para defender a família. E ele, por um tempo, trabalhou muito com delinquentes, com jovens agressivos, e a coisa assim pesada que ele tinha aqui para atender os adolescentes, e junto com policiais. E todos eles, ele falou, 100% dos jovens violentos, agressores, tinham sofrido abuso sexual na infância. Todos. Nossas crianças precisam conhecer ao Senhor. Amém, irmãos? Pessoas dizem que a criminalidade vai aumentar. Sim ou não? A violência está crescendo. Mas nós podemos parar, nós podemos estancar isso, se nós nos levantarmos para trabalhar com a próxima geração. Podemos sim diminuir a criminalidade, podemos diminuir a violência, se estivermos plantando a semente nas nossas crianças. E essa plantação começa hoje, vamos colher daqui a alguns anos. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: o que você está plantando hoje? Vê o que ela vai responder. Minha filha, teve um dia que ela falou assim: mãe, eu tenho tanto receio assim de errar, de fracassar na minha carreira. Eu vejo você, o pai, tão abençoados por Deus, são tão bem-sucedidos, amam o que faz. Eu tenho muito medo de falhar. E não é fácil, não é, irmãos? Realmente, a vida do jovem, ele tem que tomar muitas decisões, e decisões que vão determinar o resto das suas vidas. Questão profissional, né? A carreira, a faculdade, casamento. Realmente não é fácil, né, para o jovem. Mas eu falei para a Tata, né? Dei uma resposta simples para ela. Falei: filha, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor nos seus planos. Reconhece o Senhor nos seus sonhos, nos seus projetos. Coloque Deus em primeiro lugar. É só isso que você tem que fazer. Ele vai te conduzir, Ele vai te dar direção. Você vai fluir na sua carreira. O Senhor tem um propósito para você. Descanse nos braços do Pai, né? Reconhece o Senhor em todas as coisas, né? E tudo o Senhor vai estar
cuidando na nossa vida, todas as áreas. Teve uma época que eu recebi assim, muitos trotes assim no e-mail. Não sei se alguém já recebeu. Você ganhou uma herança, deixe os seus dados aqui, da sua conta, que eu vou te mandar. O fulano morreu. Não sei quem que já recebeu, algum assim. Teve uma época que eu recebia direto isso, e era assim, de uns países lá da África, né? Que eu tinha recebido muito dinheiro, né? Aleluia, eu recebo pela fé. Mas teve um dia assim que eu me irritei, né? Porque eu recebia tanto. E a pessoa escreveu em inglês lá, né? Mandando e-mail em inglês. Daí eu falei, eu vou responder para essa pessoa aí, né? Daí eu escrevi assim, fulano, você não teme a Deus? Bem assim. Daí a pessoa me respondeu. O trote lá, a anônima. Não, eu temo a Deus. Mas por que você está me perguntando isso? Então, porque se você temesse a Deus, você não ia ficar mandando esses e-mails mentirosos, enganando os outros, né? Para com isso. Mas é o quê? Pessoas que realmente não conhecem a Deus, né? Fazendo uma coisa dessa assim, absurda, sem cabimento, perdendo tempo. Bom, mas graças a Deus que daí eu não recebi mais, né? Não recebi mais nem um e-mail. Número 2, porque precisamos ensinar as crianças, porque ela é o solo fértil, irmão. O que é o solo fértil? Quem planta, quem cuida de agricultura assim, sabe o que é o solo fértil? Tudo que você planta, colhe, né? Pela regra, assim, você colhe. É um solo bom, muito saudável, ali o que você planta, dá. E a criança é o solo fértil. O tempo de ensinar, irmãos, é na infância, porque a criança é um solo. Uma vez eu falei com as minhas líderes, eu falei, meninas, se a gente fosse parar para pensar, nós não precisaríamos de seminário para mulheres, de congresso para casais, para homens. Porque a Bíblia diz o quê? Ensina a criança, não é ensinar o adulto. Agora, por que a gente ensina os adultos? Falha na infância, não é? Falha na infância. Não recebeu o que realmente tinha que receber, ensinar. Então, nós estamos fazendo algo, tentando corrigir. Mas só que acaba o quê? Como já é adulto, não é o solo fértil. Às vezes recebe, pega uma parte, a outra não. E fica ali, né? Aquelas resistências para mudar. Por quê? Porque já é uma árvore. Olha aí. Quando você está ensinando as crianças, instruindo as crianças, o solo, a semente. Que semente que é essa? Semente da palavra de Deus, você ali, né, ensinando, educando, aí vai crescendo, germinando, vai tendo as folhinhas. É o solo, né, o coração da criança. E do outro lado, quando você está evangelizando o adulto, ensinando o adulto, tenha consciência disso. Ele já tem uma árvore, daí você que você vai fazer? Daí você tem que colocar sementinhas ao redor da árvore. Ou daí você fala assim, eu vou arrancar. Você já arrancou uma árvore? Já viu como que fica no chão? Você consegue remover todas as raízes? Impossível. Aleluia. O Senhor tem poder em arrancar essa árvore aí. Mas saiba que no adulto, quem trabalha com adulto, evangelista, sabe qual é que é o problema, né? É pessoas que se convertem já na fase adulta. Já tem a árvore. E essa árvore é o quê? Os valores do mundo, os padrões do mundo. Então é muito difícil, né? Realmente complicado de a gente ver uma real e total transformação na vida do adulto. Por isso temos que, o que, irmãos? Ensinar as crianças. Pense nisso. Ela é o solo fértil, né? Que a Bíblia diz. O seu coração está aberto para os ensinamentos do Senhor. Número 3. Porque devemos ensinar as crianças, porque as gerações são importantes para Deus.
no versículo 4 a 6 fala sobre isso. Nós estamos perpetuando a igreja do Senhor, através do quê? Do ensino às nossas crianças, passando para as outras gerações. No Salmo 33, versículo 11 diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. E o Senhor precisa de nós, amém? Para estar perpetuando a sua obra de geração em geração. E em Juízes capítulo 2, versículo 10, diz algo assim muito triste. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Já imaginou que triste, irmãos? A próxima geração não conhecer ao Senhor por irresponsabilidade minha e tua. No nome de Jesus, vamos declarar que isso não vai acontecer a próxima geração. Por isso que nós estamos aqui hoje, amém? Número 4, ainda a importância de ensinar as crianças. Por que devemos ensinar as crianças? Porque, irmãos, se nós não ensinarmos, o que vai acontecer? Ela vai ficar sem aprender nada? O mundo vai ensinar. Se não tocarmos o coração das crianças, o diabo vai tocar. Não tem como ela ir crescendo, né? Esperando que alguém venha anunciar o evangelho para ela. Ela está recebendo o tempo todo ensinamentos errados do mundo. Então estamos aí, quem vai conquistar, né, o coração das crianças? E o ensinamento nas escolas, vocês têm visto, nós comentamos aqui na conferência, tem passado na televisão, vídeo, YouTube, quantas coisas erradas, não é? Estão ensinando para as nossas crianças, fazendo uma apologia aí, a cartilha de, entre aspas, né, assim, orientação sexual, e lá não tem nada de orientação, uma apologia assim à fornicação. Isso está muito forte, essa pressão na vida das nossas crianças. A semana retrasada, eu fui comprar um presente para o coleguinha do meu filho, né, que fazia aniversário. Mãe, ele quer um cartãozinho. Sabe esses cartãozinho que você raspa, tem um número, daí é joguinho de computador? Vocês não sabem, né? Só criançada que sabe. Então é um cartãozinho que compra, você raspa, tem o número e você digita lá no computador para jogar. Daí eu fui lá para comprar. Ele falou: mãe, esse cartão aqui. Daí eu olhei o cartão. Olha só, irmãos, a imagem apelativa. Joguinho para crianças. Estava ali uma mulher, toda sensual. Imagine como que ela estava, né? Com a blusinha justinha, decotado, seio aparecendo, né? Shortinho, justinho, agarrada, as pernas de fora. E eu sou assim, como eu sou muito, né, observadora. E ela na frente. O que ela estava segurando? Para variar, uma arma, né? Porque é só joguinho de luta. Atrás tinham os homens. Ela na frente. O que estava passando? Esse é o primeiro ponto, né? Ela liderando. Os homens lá atrás. Porque é isso que a sociedade quer, né? Aí fica exaltando a mulher. E ela lá, né? Aquela roupa lá. E com a arma. Eu falei assim: filho, mas não tem outro joguinho, não, né? Não, chega com esse joguinho lá. Não, né? Não, mãe, ele quer esse. Tinha trocentos joguinhos. Não, ele quer esse. Eu falei: filho, me desculpa, mas eu não vou levar esse joguinho, né? Depois vi o negócio de fone lá, vi para ele comprar. Depois estava falando com a minha filha, né, com ele. Eu falei, eu fico indignada. Eu falei, que absurdo, que desrespeito às nossas crianças, né? É um joguinho, ele saca uma mulher lá. E assim, né, irmãos, nossos filhos, a gente tem que exagerar o pecado, né?
aquela mulher pelada lá na capa. Daí, sabe? Não, mãe, assim, não estava assim pelada, mas a gente tem que exagerar, né? Aquela mulher pelada lá. Onde já se viu? Que absurdo isso! Não, o desrespeito às nossas crianças, ficam colocando isso em joguinho, né? Para os meninos jogar. Imagina, vai pegar aquilo lá, fica lá olhando, né? Vai entrando, né? Subconsciente. Daí não sei o que ele falou lá para minha filha, tipo, que acho que tinha visto alguma coisa na televisão, porque aparece, né? Em todo lugar. Eu vou ver, já aconteceu até de eu ver um site de criança e do lado tinha propaganda de pornografia. Um site de criança. Daí eu falei, e você, falei para ele, e você só vai ver o corpo da sua mulher, e você não vai ficar vendo o corpo de trocentas mulheres, não. Daí, né, o que a gente puder evitar. E pastora, não está sabendo de nada. Sei sim, irmão, sei. A gente não pode desistir. Se a gente desistir, está tudo perdido. O Senhor precisa de nós, né? Daí falei. E aí ele ficou lá, né, me ouvindo. E fico, né, em cima dele, na televisão, lá, alguma coisa assim, passando. Falo, filho, tira daí, né, não dá. Ah, mas tudo tem. Tá, então se é tudo, então você vai desligar, vai ficar lá na sua cama, vai lá na janela, né? Que pudermos evitar, irmãos, é claro, não tem como colocar nossos filhos, as crianças nossas, numa redoma, mas aquilo que a gente puder evitar, tem que evitar. E tem que falar, filho, isso é errado. Eu falo, olha como está essa mulher, olha o seio dela aparecendo, olha as pernas dela, o que tem a ver com o jogo de vocês, meninos, o que tem a ver, né? Tem que alertar. Né? E com relação a isso, irmãos, a pornografia, eu sei que não é um curso de casais, né? Mas eu quero comentar alguma coisa sobre isso, porque as nossas crianças, eles estão afundando as nossas crianças em pornografia. São milhões envolvidos em pornografia que os pais nem sabem. Olha só, olha a estratégia do diabo. Eu estava lendo a semana passada um artigo muito interessante, científico, falando sobre a pornografia, a masturbação e o casamento. Olha a sutileza do diabo. Diz que quando a pessoa no caso, né, eu sei que tem mais homens, tem esse problema, tanto o solteiro como o casado, se ele olha muito, repetidas vezes, o que acontece? Vai ficar viciado. Se ele vicia em pornografia, não era um texto cristão, não. Era ciência explicando o que acontece no cérebro. No caso, né, do homem, na maioria das vezes, né? E daí ele vicia em pornografia, ele vicia também o quê? Em masturbação. E ele viciando em masturbação, o que acontece no seu cérebro? Ele cria sinapses. Estuda isso, irmãos. Lá na internet tem tudo isso, assim, como funcionamento do nosso cérebro. Ele cria sinapses neurais, assim, caminhos do prazer, através da pornografia, né? Daí vicia a masturbação e ele tem o prazer nisso. Agora, veja bem, e ele criou esse caminho, no cérebro, dessa forma dele ter prazer. Quando ele casa, a forma dele ter prazer vai ser com o seu cônjuge. Só que ele não consegue, porque o caminho que ele criou, ele nem percebe isso. O caminho que ele criou no cérebro dele é o caminho da masturbação, que veio da pornografia. Irmãos, há muitos e muitos casos disso. A igreja precisa falar sobre isso. Precisamos nos preparar, né? E conhecer a estratégia do diabo. Eu li uma pesquisa nos Estados Unidos que 85 pastores dos Estados Unidos são envolvidos com pornografia. De cada 100 pastores americanos, 85 pastores, né? Você fica, né? Que tem a vida com Deus, em unção, a sua vida é o tempo todo ali em oração, com as coisas espirituais. Então vamos pensar nos membros, como é que estão? Não é, irmãos? Isso temos que tratar aqui na igreja, precisamos disso. E um outro fator também, com relação à pornografia, o que acontece? Por que no mundo isso é tão aberto, isso tudo assim, é tão facilitado ter esse acesso? Quanto mais a pessoa se envolve nisso, e pensando nas nossas crianças,
Quanto mais a pessoa se envolve nisso, é uma adoração ao quê? Ao seu corpo. Ou ao corpo da outra pessoa. Se torna um culto. Daí, quanto mais a pessoa se envolve nisso, o que vai acontecer com Deus? Ela se afasta. Entendeu? É estratégia do diabo isso. Pornografia nada mais é do que... É um culto, né? É um culto.